Muito bom dia, Mafê, bom dia a todos que estão chegando. Lembrando que a gente está começando não só o dia, mas a semana. Então eu espero, desejo a todos que tenhamos uma ótima semana, né? Semana de luta, como sempre, muitas informações, muitos problemas, muita guerra, muita guerra. Eu tenho dito que a gente não pode deixar de pensar que nós estamos numa guerra. Você vê que hoje é dia 27 de março, estamos chegando ao finalzinho do mês, vamos entrar no mês de abril, que é o mês que no dia 10 completa os tais 100 dias de governo. Pensem bem o que vocês fazem em 100 dias, o que é possível fazer em 100 dias e como isso se tornou uma arapuca para o governo Lula. Uma arapuca que ele caiu, né? Como todos os governos têm caído ao longo desses últimos, né? Desde a redemocratização, a mídia impõe ao governo uma agenda de 100 dias e o obriga a ser um sucesso nesses 100 dias, só que o que determina esse sucesso não são as ações do governo. O que determina ou não esse sucesso são os humores da mídia. É o alinhamento da mídia que vai determinar esse sucesso. Então, eu venho dizendo isso há bastante tempo, tenho alertado muito sobre isso e, infelizmente, eu estou correto. A mídia montou essa arapuca e vários passarinhos estão caindo nessa arapuca. O último a cair nessa arapuca foi um coelho. Foi o escritor Paulo Coelho. Vou botar aqui para vocês só para ilustrar. Não, aliás, vou demorar um pouquinho, vou deixar aí mais encher aqui de gente. Depois eu boto aqui. Então é o seguinte, se criou um clima de que o governo fracassou nos 100 dias. O que é uma piada de mau gosto. Né? O que é uma manipulação explícita do noticiário. Se criou a narrativa, se preparou a narrativa e faz o governo dia e noite brigar contra ela em todos os seus setores para provar que está trabalhando 100 dias. 100 dias. Olha só, essa babaquice de 100 dias começou na mídia americana. É bem típico dos americanos isso. Nos anos 60. Então entra um presidente, ele tem que se apresentar nos primeiros 100 dias, aquilo, né, é o que vai determinar se ele será um bom ou mau governo, aqueles 100 dias. Só que uma coisa, meus senhores e minhas senhoras, são 100 dias numa eleição que você ganha do PSDB. O que você se reelege, ou você elege seu sucessor. 100 dias depois de uma guerra de terra arrasada, com o Brasil destruído física e moralmente, são só 100 dias. Não é nada. Não é nada. Um governo jamais deveria se pautar por 100 dias. Nenhum governo, nem prefeitura, nem governo estadual, muito menos governo federal. Essa loucura de 100 dias, essa obrigação dos 100 dias, empurrou o governo para parir contra as cordas, e ele está apanhando diuturnamente de uma mídia que já preparou o fracasso dos 100 dias. Não importa o que o governo mostrar, ele tem muita coisa interessante para mostrar. O governo reconstruiu as bases de uma sociedade que tinha perdido o senso civilizatório nesses 100 dias. O governo retomou o processo civilizatório nesses 100 dias. Bastava esta obra. Tinha que ser esse o anúncio em todos os jornais, em todos os portais, em todos os lugares. Qual é a obra de 100 dias do governo Lula? A retomada do processo civilizatório, o fim da barbárie. Isso é uma obra de 100 dias, porque é uma obra de 100 anos. E aí você tem a retomada de um plano de habitação, que é o mais, né? A retomar a habitação de um país que hoje tem maior número de moradores de rua, de moradores em condições, pessoas em condições de rua da América Latina. 40 mil, 50 mil pessoas na cidade de São Paulo. E nesses 100 dias, o que foi feito? Retomou-se o programa de habitação Minha Casa Minha Vida. Voltou o Bolsa Família para alimentar milhões de famélicos, crianças que passam fome. E estão perguntando o que foi feito nos 100 dias?
Se restabeleceu o programa do Mais Médicos. O que queria? Que já tivesse 30 mil médicos já funcionando em 100 dias? E todas as doenças fossem curadas em 100 dias? E toda a fome fosse encerrada em 100 dias? Como é que uma equipe econômica consegue trabalhar com juros de 13,75% ao mês? Como é que você trabalha os 100 dias se o Banco Central não está mais na sua mão, se foi retirado, se deram um golpe e plantaram um bolsonarista para destruir o governo Lula? É isso? É essa a resposta dos 100 dias? Você acha que é possível resolver os 4 anos, os 6 anos de desastre Temer e Bolsonaro em 100 dias? E está se discutindo se o governo funcionou ou não em 100 dias? Essa arapuca da mídia, sabe, essa casca de banana, é muito infantil cair nisso. Tem que acabar com essa história de 100 dias. Ninguém é obrigado a mostrar nada de 100 dias. Um governo, você mede um governo depois que ele acaba. São 4 anos de governo. São 4 anos para decidir se é um bom ou um mau governo. São 100 dias. O governo não tem que trabalhar mais ou menos em 100 dias. Ele tem que trabalhar todo santo dia. E aí o que acontece? Você vai criando um clima para desagregar, está desagregando a base na esquerda. Um monte de gente, porra, mas é verdade, o Lula não fez nada em 100 dias. Pô, eu esperava uma revolução em 100 dias aí. Não aconteceu? Eu esperava que ele tivesse demitido todos os militares, tivesse enquadrado essa milicada toda e o Zé Múcio não fosse ministro da Defesa. Mas em 100 dias ele fez muitas coisas importantes. Mas o fundamental desses 100 dias é que ele retomou o processo civilizatório. Nós voltamos a viver num país minimamente civilizado, de relações políticas e pessoais minimamente civilizadas, onde há debate, onde há diálogo, onde se estabeleceu uma nova meta de civilidade. E isso se traduz também em números. Você esperava o que em 100 dias? Aí o que acontece? Eu vou voltar aqui para vocês verem. Olha aqui, ó. Aproveitar que já passamos de 1.000 pessoas, vou botar aqui para privilégio para quem já está. Coisa para a gente começar a conversar. Vocês estão vendo aí? Dá para ver? Eu não tenho como aumentar, mas vou ler para vocês aqui. Paulo Coelho ontem. Isso causou um bafafá do tamanho do mundo, tá? Ontem não. Foi ontem, domingo. Décadas apoiando Lula, noto que seu novo mandato está patético. Cara que mora na Suíça. Cair na trampa de ex-juiz desqualificado, o que tem isso a ver com 100 dias de mandato? Tá? Incapacidade de resolver o problema do BC, do Banco Central e etc. Olha que crítica vazia, estúpida e sem sentido, movida única e exclusivamente pelo fato de ele caiu na arapuca da mídia, de que Lula não fez nada nos 100 dias. Então ele aponta essa questão agora do Sérgio Moro, essa operação Capivara, como uma questão dos 100 dias, que ele não nada de novo no mandato, está patético o mandato. Incapacidade de resolver o problema do Banco Central, gente. Vê se isso é o argumento de um sujeito que é colocado como um grande intelectual brasileiro, vendedor de livros, que mora na Suíça, cacete A4 e tal. Não devia ter me empenhado na campanha. Quer dizer, ele está arrependido de não ter apoiado o Lula contra o Bolsonaro. Perdi eleitores, grande merda, né? Mas não estou vendo meu voto ter valido a pena. Gente, olha só, esse é o absurdo dos absurdos. Isso revela muito da indigência dos nossos intelectuais, né? Se é que se pode chamar o Paulo Coelho exatamente de intelectual. Não quero desqualificar a obra dele, nunca desqualifiquei, já li os livros dele, não gosto, porque acho uma literatura fraca, mas não desqualifico. É um escritor muito famoso, que vende muitos livros, é um escritor de best-seller e tal, tem seu valor e deve ser reconhecido como tal.
E tem uma história de artista, de compositor, e tal, muito forte e importante. Mas olha o nível da crítica. Perceba se essa não é o tipo da crítica que vem do envenenamento clássico da mídia. Não devia ter me empenhado na campanha. Quer dizer, ele está arrependido de ter ganhado o Bolsonaro. Se o Lula não tivesse feito nada, se o Lula tivesse entrado em coma no primeiro dia de governo, no dia 1º de janeiro, mesmo assim teria valido a pena ganhar do Bolsonaro. Aí está dizendo que perdeu eleitores. Quem é que deixou de ler Paulo Coelho nas hordas bolsonaristas? Nas hordas bolsonaristas eles não leem nada, nem Paulo Coelho. Eles são iletrados. Aí esse envenenamento, o que acontece? O cara vai e faz o tweet. Esse tweet está sendo, claro, um cara que tem, sei lá, quantos milhões de seguidores, nem sei, né? Esse tweet está aí, ó, mais de 1.000 retweets, 3.000 comentários, 11.000 curtidas. E o que virou? Conteúdo bolsonarista. Exatamente contra o que ele lutou, ele está dando agora munição. Virou conteúdo bolsonarista. Ontem eu já recebi aqui, né, do meu irmão bolsonarista, olha aí, ó, mais um que está abandonando o Lula. Tá vendo? Vocês acham realmente que faz minimamente sentido uma coisa dessa? Faz minimamente sentido, o governo está aprisionado numa estratégia da mídia contra ele, que é essa história dos 100 dias. Tem que cagar para esses 100 dias. Mostra o que fez, tem muita coisa para mostrar o que fez e tal, mas sai dessa armadilha dos 100 dias. Porque vai vir Globo, Estadão, Folha, TV Globo, não se enganem. O fracasso dos 100 dias do governo Lula. Esses caras estão começando um movimento para destruir e desqualificar o governo Lula. Porque eles queriam, sim, muito tirar o Bolsonaro. Se aliaram, de certa forma, à campanha do Lula para tirar o Bolsonaro. Fizeram denúncias, ainda fazem contra o Bolsonaro, mas eles não querem Lula no lugar do Bolsonaro. Eles querem, a curto prazo, recolocar alguém como Paulo Guedes no Ministério da Fazenda e da Economia. Eles querem, a curtíssimo prazo, retirar o Lula e o PT do poder e voltar a macetar o neoliberalismo aqui para acabar com esse país de uma vez por toda, para transformar isso aqui numa colônia dos Estados Unidos, para enfrentar a guerra comercial com a China como se fosse um único bloco do Ocidente, a gente servindo de bucha de canhão e de exército industrial de reserva. Para quem não conhece o termo marxista, é um exército de famélicos, de desempregados, de miseráveis à disposição do capital, por qualquer valor. É isso que eles querem. Eles temem até uma esquerda como a esquerda do PT, a esquerda petista, uma esquerda reformista, capitalista, liberal. Mas eles não querem perder nada. Nada. E aí me vem com essa coisa de 100 dias. Aí me vem com essa história de que o governo Lula é patético. Bota o Paulo Coelho para escrever uma barbaridade dessa. Ninguém está vendo o que está acontecendo. É patético um governo que fez aquilo na terra Yanomami. É patético um governo que enfrentou o 8 de janeiro. Um golpe de Estado. É patético um governo que recriou o mais importante programa de distribuição de renda do mundo e está recomeçando o processo de reconstrução do país, cara. Você precisa ser eleitor do Lula para reconhecer isso? Você precisa ser petista para reconhecer isso? E aí, então, agora esses colunistas, a Globo News voltou a ser... A Globo News, que é patética, voltou a ser aquele palanque daquelas pessoas ali, todas com a mesma opinião, já estão replicando o fracasso dos 100 dias do Lula. Os colunistas do Globo, da Folha, do Estadão, né, e dos similares, menos bem pagos. Né? Então, assim, é por isso que eu digo, essa guerra não termina nunca. Por isso que a gente está em guerra. Por isso que não adianta relaxar. Não tem como relaxar. Porque se relaxar um pouquinho, daqui até o final do ano, os caras vão tentar o impeachment do Lula. Primeiro vão apostar que ele morra, tá com pneumonia, vão ficar apostando que ele morrer. E daqui vão tentar o impeachment do Lula, cara.
Sabe, um monte de gente na esquerda replicando, facilmente, apavorada, né? A esquerda completamente apavorada, totalmente apavorada. No dia 30 de março é possível que o Bolsonaro volte ao Brasil. Não sei se ele vai voltar mesmo, porque ele estava esperando voltar para o Brasil com Lula fora do Brasil, porque ele é um cagão. Mas eu queria muito saber o que está sendo feito dentro do PT para esperar o Bolsonaro. Se ele vai ser recebido sozinho lá no aeroporto de Brasília e vai produzir alegremente conteúdo digital para suas hordas. Se ele vai fazer discurso no aeroporto. Se não vai ter militância nenhuma do PT para se contrapor a esse fascista chegando no Brasil. Eu quero saber cadê a juventude do PT? Cadê a organização de massa? Esse cara vai flanar de novo sozinho? Eu tenho falado isso também aqui há muito tempo, vocês são testemunhas. A única chance do Bolsonaro não se reerguer é se ele chegar no Brasil e for algemado e levado para a Polícia Federal. Se ele fizer um auê, um carnaval no aeroporto de Brasília e sair em motociata pela cidade, tal, ele se torna novamente um perigo permanente à democracia brasileira. Porque ele produz conteúdo, os insatisfeitos com os 100 dias tendem a se reagrupar em torno dele, a mídia percebe que pode utilizá-lo para ficar chantageando o governo Lula e daqui a pouco está com maioria para pedir o impeachment do Lula por algum crime inventado, como inventaram contra Dilma. Inventaram contra Dilma, vão inventar contra o Lula também, viu? Vão inventar contra o Lula. Então, não adianta fingir que isso não está acontecendo. E essa palhaçada dos 100 dias é que está provocando isso. O Paulo Coelho é só um começo. O Paulo Coelho, assim, não é qualquer um. Ele já está sendo, já virou propaganda dos bolsonaristas e estão colocando como a derrota do governo Lula. Você pega esse tweet, está lá, e tem o pessoal embaixo, ó, João Willis, calma, Paulo, o Felipe Neto, não, Paulo, não são nem 90 dias, aí o Chico Sá, querido amigo, só tem 90 dias. Que porra de amigo? Então não tento, cara. Você não tem nenhuma responsabilidade? Nenhuma responsabilidade? Você acha que a luta, você acha que morando na Suíça, vivendo como um milionário, você tem o direito de fazer isso? De participar de uma pataquada como essa? Porque tem grana, porque fala o que quer? Você participou de uma luta de vida e morte. E agora está renegando isso porque em 90 dias você acha patético, porque o governo não fez nada com o Banco Central. O Banco Central é independente, rapaz. Vai estudar. Pare de se comportar igual uma criança mimada. Vai estudar. O Banco Central é um Banco Central independente. Por lei, por norma. O que você queria que o Lula fizesse? E aí, sabe, não estou achando patético porque caiu na trampa do juiz qualificado. O que tem isso a ver com o governo de 100 dias? Que coisa mais desqualificada. Depois fica reclamando que te chamam de escritor de merda. O que tem isso a ver com 100 dias do presidente? O cara foi pego por uma operação que está aí se mostrando uma pataquada da turma do Moro? Não lê nada. Ele está puto porque perdeu leitores. Você acha que nessa idade que esse cara tem, sei lá quantos anos esse cara tem, depois de ter vendido, perdeu o leitor? Quem perdeu o leitor? Que tipo de leitor você perdeu? Bolsonarista? Você quer esse leitor? É isso? A gente não pode, sabe, ficar calado com essas coisas, cara. Não pode ficar calado. Aí virou agora a propaganda do bolsonarista, Paulo Coelho. Daqui a pouco vai vir falar o quê? Não sou bolsonarista? É bolsonarista sim, mãe. Tá ajudando o Bolsonaro é o quê? E, sabe, não adianta ficar passando Paulo, meu querido, meu amigo, Paulo, não tem porra nenhuma, Paulo. A sua crítica ao governo Lula é porque ele não resolveu o Banco Central, é isso mesmo?
Você não tem a menor ideia do que está falando, né? A menor ideia. E que ele caiu na trampa do Sérgio Moro, cara. Você não tem ideia do que está acontecendo no Brasil, né? Tem a menor ideia, né? Mas é isso. Nós temos muita luta, gente. É muita, por isso que eu falo, a gente não pode deixar a luta de lado. Não acabou, nem está perto de acabar. Não acabou e nem está perto de acabar. Por isso que é muito importante todo mundo estar aqui conosco. Não relaxem, venham, acordem cedo, venham para cá. 8 horas da manhã começa a briga. Vamos estar juntos, vamos estar discutindo, debatendo, trazendo informação, me corrigindo quando necessário, corrigindo o DCM, corrigindo os rumos do DCM. Não vamos nos deixar cair nessa palhaçada, hein? Vai vir aí os 100 dias, o fim, os 100 dias vai ser anunciado o fim do governo Lula, com os 100 dias. Que só fez museu de velhas novidades e tal. Palhaçada, palhaçada. O governo não se mede em 100 dias, o governo se perde 4 anos. São 4 anos de trabalho. 4 anos. E a gente tem o direito, e vai continuar com o direito de fazer a crítica, mas também de proteger o governo que nós elegemos desses fascistas, desses bandidos do neoliberalismo, desse empresariado de merda que é o brasileiro, dessa classe dominante podre, nojenta, predatória que é a classe dominante brasileira. É o nosso dever fazer isso. E é por isso que eu tenho lado, não tenho vergonha de dizer que tenho lado. Eu sou um jornalista que tenho lado. Não vou, sabe, não faço esse mise-en-scène, esse teatrinho de jornalista da Globo, da Globo News, da CNN e tal, de que são isentos. É mentira isso. Não são isentos. Trabalham para um patrão que quer destruir o governo Lula. Os patrões querem destruir o governo Lula. Eles estão fingindo essa neutralidade para atacar o governo Lula. Deveriam ser tratados como inimigos que são. Mas, infelizmente, não são tratados dessa forma.